Salve, salve pessoal, esporte científico na área. E agora eu vou, depois de um tempo parado aqui, dar minhas impressões da final de 1994 entre Brasil e Itália, no qual não é spoiler nenhum. Todo mundo sabe que o Brasil se sagrou campeão nos pênaltis, né? Então não é spoiler, faz mais de 30 anos. Todo mundo já sabe o que aconteceu, e aqui vou dar minhas impressões sobre essa partida. Qual que foi então o objetivo desse vídeo? Uma é voltar a produzir vídeos que eu estava parado na produção de vídeos. Então, dar um breve relato da final para apresentar as impressões de alguém que assistiu posteriormente. Eu não lembro se eu já tinha assistido essa final antes, né? Porque eu realmente gosto muito de ver jogos antigos, mas esse em específico, obviamente eu não assisti ao vivo em loco como os brasileiros, mas vou dar as impressões de quem está assistindo depois. Eu não lembro se é a primeira vez que eu assisto depois ou já tinha sido outros, mas vou dar as impressões ainda assim de quem assistiu depois essa final. Aqui a escalação do jogo, né? Como vocês podem ver aí, não vou dizer os nomes, mas tanto o Brasil como a Itália com dois times bem equilibrados, e a Itália com uma baita defesa, né? E um baita ataque também, né? Essa Copa de 94 como um todo foi muito boa. Eu vi um vídeo comentando que talvez tinha muitas críticas. Eu achei excelente essa Copa de 94, apesar de não ter ela vista em loco, né? Aqui está alguém que viu posteriormente, mas com ótimos jogos. Talvez a final não tão boa como eu vou falar aqui, não tão animada nesse quesito, né? Mas dois grandes times, como podem ver aí na escalação. Destaque para Baggio e Romário, né? Os dois craques de ambos os times. Então, a breve análise sobre o jogo. Logo no começo, o Jorginho se contunde e entra o Cafu. Sim, o Cafu que né, depois foi jogar o capitão do Penta, enfim, aquele um dos jogadores que mais jogou pela seleção, talvez o que mais jogou, agora não estou com o nome certo, já joga essa final em 94 dessa forma emergencial. E eu achei que ele entrou bem, ele está se movimentando bem, e aqui está uma pessoa que pode ser apedrejado por muitos, um pouco crítico ao Cafu, mas ele jogou bem, e aí eu ressalto a contrapartida, né? Até por ele querer fazer algumas jogadas individuais, a narração que eu vi do Galvão com comentários do Pelé no primeiro tempo principalmente criticou muito a atuação do Cafu. E eu não achei de cara, mas quando eu vi, eu não estava pensando em fazer esse vídeo, mas no primeiro tempo já dá pra ver que o Baggio ele tá com um suporte na perna, assim, que ele já estava morto. Ele só jogou aquela final porque ele era obrigado, porque era um final de Copa do Mundo mesmo, né? Porque ele não tinha condições, claramente não tinha condições. E aqui eu tô falando as impressões para vocês poderem ir lá depois ver e conferirem com seus próprios olhos, que aqui no Brasil ficou muita imagem que o Baggio errou o pênalti, mas assim, ele não tinha nenhuma condição de jogar aquela Copa. E o Romário, aqui está um fã futebolisticamente falando do Romário. O Romário ficou no bolso do Baresi. Tá certo que depois no segundo tempo muda, porque o marcador do Romário muda, talvez até porque cansou, né? Porque o Baresi jogou bem, talvez não ia aguentar toda a pressão. O Baresi fica mais na sobra. Mas olha, o baixinho teve poucas chances. Na verdade, no final do segundo tempo ali, ele teve uma chance também. O Brasil dá pra dizer que foi melhor no jogo, né? Mas foi um jogo muito truncado, de muita marcação, muito estudado o jogo. E
culminou, né, num 0-0 no tempo regulamentar. E aí vinha a prorrogação, né? E eu falo isso aqui do Viola, que o Viola entrou e muda o jogo na prorrogação, porque ele já entrou no decorrer da prorrogação. Porque eu vi um vídeo do Viola e vocês podem ver que ele, com sua autoestima, ele disse que ele foi um dos responsáveis pelo tetra, e obviamente eu não concordo com isso, mas eu falo vendo posteriormente esse jogo, porque eu vi esse vídeo antes de ver o jogo, né? Enfim, vi esse vídeo em outro momento, lá pela Copa de 2018, para vocês terem uma noção de quanto tempo faz. Então talvez nem esteja mais esse vídeo disponível na internet. Mas ele realmente, por ser sangue novo, e a Itália estava muito, os jogadores da Itália estavam muito exaustos, ele realmente cria uma movimentação que confunde bastante a Itália. E eu digo, né, se, é claro, não, se não existe, mas se tivesse mais tempo, talvez o Brasil, porque aí na prorrogação eu achei o Brasil muito melhor. Na prorrogação, sim, o Brasil se colocou muito superior e muito mais inteiro que o time da Itália. O time da Itália estava muito cansado. E, enfim, o jogo, apesar dessa entrada do Viola, quando eu falo assim, também não foi algo, oh meu Deus do céu, mas ele realmente movimentou o ataque e criou oportunidades, né? E os dois times estavam também muito cautelosos, né? Mesmo o Brasil jogando bem melhor a prorrogação, os times estavam muito cautelosos. E isso encaminha a final para os pênaltis. E segundo o Galvão, era o objetivo da Itália, e muito interessante, né? Que, fazendo um paralelo agora, que obviamente agora não estava nem no script, eu não costumo ter muito roteiro, né, para esses vídeos, mas o Galvão, ele meio que está receoso, dizendo que, e falando inclusive do regulamento, que o regulamento ele mudou, né, no caso em 94, porque antigamente, aqui estando no Galvão, nem pesquisei, por isso que me veio isso agora mesmo, era que antigamente teria mais um jogo caso terminasse o tempo regulamentar e a prorrogação nos pênaltis, né? Teria mais um jogo e isso teria mudado, e o Galvão ficou muito irritado com isso. E por que eu acrescento isso? Ainda mais uma coisa, né? 94 me veio também à mente o jogo entre São Paulo e Vélez na Libertadores, que acho que foi o primeiro título do Bianchi, né, o Mister Libertadores. E nos pênaltis, eu lembro quando foi aos pênaltis, o time do Vélez estava comemorando. Isso eu vi também, não em loco, né, posteriormente. E vendo isso me lembrou bastante isso. Talvez o Galvão, ressabiado desse momento, talvez tenha lembrado disso, porque a Itália realmente estava se segurando muito mais que o Brasil para um jogo nos pênaltis. Não sei se eles confiavam com alguma vitória, e eu não tenho essa informação. Enfim, acontece os pênaltis, todo mundo sabe o que aconteceu, e só para avisar, né, crucificaram o Baggio, mas a Itália já estava em desvantagem, enfim, já tinham errado 2 pênaltis, né? Não foi nem para os alternados ainda. O Baggio foi o terceiro pênalti errado. Então, eu acho que talvez até o físico da Itália comprometeu, inclusive nos pênaltis. E era uma coisa que ninguém pensava, eu imagino também. Porque não tinha pretexto de finais de Copa do Mundo nos pênaltis. Logo, não estou dizendo que eles não treinaram pênaltis, não estou dizendo que não foi algo focado para isso, provavelmente. Aí é uma coisa a se pesquisar até, né? Que eu não pesquisei no vídeo, eu posso fazer um outro. Eu sempre trago o vídeo aqui para caso ele viralize, eu traga mais informações sobre. E para finalizar, porque o canal é bem político, e futebol e política se relacionam muito. Aqui o Dunga, o capitão do Tetra, que futuramente seria técnico da seleção, recebe a taça do Al Gore, o vice-presidente dos Estados Unidos. Sim, não foi o presidente dos Estados Unidos que entregou a taça. Aí são vários paralelos, né? Os Estados Unidos não é
país que tem o futebol como principal, apesar de hoje ter crescido muito, e mostra meio que um desleixo, assim, dos Estados Unidos em não conceder o presidente a entrega da taça, coisa que foi comum em todas as outras edições, né, de Copa do Mundo. Então, é isso, pessoal, esse breve vídeo foi mais para comentar as impressões de alguém que assistiu posteriormente a Copa, e para dizer que algumas outras coisas, que esse time do Brasil, apesar de ser um time modesto por alguns, né, apesar de ter o melhor jogador do mundo na época também, né, não era um time que jogava feio, essas coisas assim. Vejam a final, vejam com seus próprios olhos, não fiquem com essas impressões. O time jogava assim, pra frente até. Essa final foi bem truncada, porque pegou um time bem postado em sua zaga. E não vamos crucificar o Baggio, né? Que ele jogava muita bola e estava sem condições de jogar a final. E trago essa última foto aqui para mostrar o contexto político do momento, e representa muito mais coisas, né? Olha o horário que estava na partida, o suor. Ah, sim, eles estavam comemorando, sim, mas um estádio a céu aberto, sem ser o padrão das arenas que nós vemos hoje. Sim, era outro mundo, é outro contexto e também outra Copa. Então tá, pessoal, fico com isso. Falem também suas impressões nos comentários aqui do canal.